Em plena era da internet e dos videogames, um adolescente italiano transformou cada clique do mouse em um ato de amor ao próximo. Carlo Acutis, diagnosticado com leucemia aos 15 anos, viveu apenas 15 anos neste mundo, mas sua bondade incansável com os pobres e sua espiritualidade radical provaram que a santidade não tem idade. O mais surpreendente, ele programava sites sobre milagres eucarísticos enquanto distribuía seu lanche escolar para moradores de rua, provando que tecnologia e fé podem caminhar juntas. Esta é a história real de como um jovem comum se tornou extraordinário através de gestos simples que mudaram vidas para sempre. Antes de começarmos esta jornada inspiradora, inscreva-se no canal para não perder mais histórias que tocam o coração. E deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos conhecer você. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas do apartamento dos Acutis em Milão, desenhando padrões dourados no chão de madeira polida. Carlo acordou antes do despertador tocar, como sempre fazia desde os 7 anos de idade. Aos 13 anos, ele já havia desenvolvido uma rotina que muitos adultos achariam não apenas admirável, mas praticamente impossível. Acordar às 5:30 da manhã, agradecer a Deus pelo novo dia através de uma oração espontânea e sincera, preparar-se meticulosamente não apenas para ir à escola, mas para aquilo que considerava sua verdadeira missão diária, servir aos outros e crescer em santidade. Andrea e Antônia Acutis, seus pais, observavam com uma mistura crescente de orgulho, admiração e genuína surpresa o filho que haviam gerado. Eles próprios não eram particularmente religiosos quando Carlo nasceu, naquele dia ensolarado de 3 de maio de 1991. Antônia raramente frequentava a missa, e Andrea mantinha uma relação distante com a fé, mais cultural do que vivencial. Mas aquele menino, desde muito pequeno, demonstrava uma atração inexplicável e magnética pelo sagrado, pelo transcendente, pelo divino. Aos 3 anos, Carlo já fazia perguntas sobre Deus que deixavam seus pais perplexos. Aos 4 anos, começou a perguntar insistentemente quando poderia receber a Eucaristia, algo que nenhuma criança de sua idade costumava fazer. Aos 7, após sua primeira comunhão celebrada com lágrimas de alegria que comoveram todos os presentes, nunca mais faltou à missa diária, uma raridade absoluta para qualquer pessoa, quanto mais para uma criança em plena era digital. Mama! Carlo entrou na cozinha naquela manhã fresca de outubro, já impecavelmente vestido com seu uniforme escolar. Os olhos castanhos brilhando com aquela energia peculiar e contagiante que o caracterizava desde sempre. Seus cabelos escuros estavam ainda um pouco despenteados, mas seu sorriso era radiante. Posso levar 2 sanduíches extras hoje? Talvez 3, na verdade. Antônia sorriu com ternura maternal, conhecendo perfeitamente a razão do pedido. Nos últimos anos, ela havia se acostumado com essas solicitações matinais. Para seus amigos da rua? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Sim, ontem conversei longamente com o senhor Giacomo. Ele não comia havia 2 dias inteiros, mama. 2 dias? E está fazendo tanto frio à noite. Também vi uma senhora nova perto da estação ferroviária. Ela parecia assustada, perdida. Pensei em conversar com ela hoje. A voz de Carlo carregava uma preocupação genuína, madura além de seus anos, desprovida de qualquer sombra de condescendência ou superioridade. Para ele, aqueles homens e mulheres que dormiam sob as pontes geladas de Milão, que pediam esmolas nas esquinas movimentadas, que eram ignorados e às vezes até insultados pelos transeuntes apressados, não eram abstrações estatísticas, números em relatórios governamentais ou simplesmente o problema social dos sem-teto. Eram amigos verdadeiros, pessoas com nomes próprios, histórias complexas e dolorosas, sonhos perdidos e, acima de tudo, dignidade inalienável.
Enquanto Antonia preparava cuidadosamente os sanduíches extras, caprichando no recheio como seu filho gostava, Carlo ligou seu computador na pequena mesa de estudos do seu quarto. A tela se iluminou gradualmente, revelando um projeto ambicioso que consumia grande parte de seu precioso tempo livre. Um site meticulosamente elaborado sobre milagres eucarísticos documentados ao redor do mundo ao longo de 2000 anos de história cristã. Com apenas 13 anos, ele já dominava a programação web de forma completamente autodidata, tendo aprendido HTML, CSS e JavaScript através de tutoriais online e livros que devorava com voracidade intelectual. Mas Carlo usava suas habilidades técnicas não para criar jogos, participar de redes sociais ou qualquer forma de entretenimento próprio, mas para documentar, catalogar e difundir fenômenos que considerava provas tangíveis, científicas mesmo, do amor infinito de Deus pela humanidade. Cada milagre eucarístico era pesquisado exaustivamente. Carlo lia documentos históricos, estudava análises científicas, examinava fotografias, contatava paróquias e santuários ao redor do mundo, pedindo informações detalhadas. Seu site estava se tornando uma referência internacional, consultado por teólogos, pesquisadores e fiéis comuns em busca de respostas e inspiração. A Eucaristia é minha autoestrada para o céu, ele costumava dizer com convicção inabalável, uma frase que se tornaria emblemática de sua curta, mas intensamente vivida existência. É o ponto de encontro entre o divino e o humano, entre a eternidade e o tempo. Como posso não dedicar minha vida a fazer outros conhecerem este tesouro? Na escola Francesco Saccheri, Carlo era simultaneamente comum e extraordinário. Vestia jeans desgastados e tênis esportivos como qualquer adolescente italiano. Adorava seus 3 gatos, Chiara, Briciola e Stellina, e seu cachorro fiel, Brilo, com quem brincava entusiasticamente todas as tardes. Jogava videogames como Super Mario e Pokémon, tinha senso de humor aguçado e ria facilmente das piadas dos colegas. Gostava de cinema, especialmente filmes de ação e ficção científica, mas havia algo diferente nele, algo que todos percebiam, mas poucos conseguiam articular com palavras. Uma luz que emanava dele, uma bondade que não era afetada, forçada ou teatral, mas tão natural quanto respirar. Uma maturidade espiritual que contrastava estranhamente com sua genuína alegria juvenil. Durante o intervalo daquela manhã de outubro, Carlo sentou-se deliberadamente ao lado de Riccardo Fanciotti, um colega tímido que vinha sendo sistematicamente intimidado por outros estudantes devido à sua condição financeira extremamente precária. A família de Ricardo havia perdido absolutamente tudo em uma terrível série de infortúnios. O pai perdera o emprego numa reestruturação corporativa brutal. A mãe adoecera gravemente, necessitando tratamentos caros, e a família acabara perdendo até mesmo seu pequeno apartamento. Ricardo frequentemente chegava à escola sem lanche, com roupas visivelmente surradas e remendadas, cabelos mal cortados, sapatos gastos. Os outros meninos zombavam dele cruelmente, chamando-o de mendigo e excluindo-o de todos os grupos e atividades sociais. Ricardo comia sozinho, estudava sozinho, vivia numa bolha de vergonha e solidão. Ei, Ricardo! Carlo aproximou-se com naturalidade, estendendo-lhe um dos generosos sanduíches que sua mãe havia preparado com tanto carinho. Olha só, minha mãe exagerou completamente hoje. Fez 3 sanduíches enormes. Não tem como eu comer tudo isso. Você me faria um enorme favor aceitando um? Ricardo hesitou visivelmente, o orgulho ferido, lutando uma batalha dolorosa contra a fome que torturava seu estômago vazio. Seus olhos encheram-se de lágrimas contidas. Carlo percebeu imediatamente o conflito interno do colega e acrescentou rapidamente com tato admirável. Na verdade, sabe o que acontece? Minha mãe sempre prepara demais, porque tem medo que eu passe fome.
É quase uma obsessão dela. Se você não aceitar, vai acabar no lixo mesmo, e isso seria um desperdício terrível. Você estaria literalmente me fazendo um favor, Ricardo. Sério. A mentira piedosa, dita com tanta sinceridade e calor humano, funcionou perfeitamente. Ricardo aceitou o sanduíche com mãos trêmulas, murmurando um grazie quase inaudível. Enquanto comiam lado a lado no pátio ensolarado da escola, Carlo começou a falar animadamente sobre seu projeto no computador, explicando em detalhes fascinantes sobre o milagre eucarístico de Lanciano, na região italiana de Abruzzo, onde no século VIII uma hóstia consagrada havia se transformado literalmente em tecido cardíaco humano, fenômeno cientificamente documentado e estudado extensivamente no século XX. Seus olhos brilhavam com entusiasmo genuíno e contagiante enquanto descrevia as análises laboratoriais, os estudos patológicos, as conclusões surpreendentes dos cientistas. Ricardo se viu esquecendo, por preciosos momentos, suas próprias tristezas e vergonhas, absorvido pela paixão e conhecimento do colega. "Você realmente acredita nisso tudo?" perguntou Ricardo, mais curioso e intrigado do que cético ou zombeteiro. "Acredito com cada fibra do meu ser", Carlo respondeu com uma convicção serena que não admitia dúvidas. "Mas sabe, Ricardo, mais importante do que esses milagres extraordinários e espetaculares são os milagres ordinários que acontecem todos os dias ao nosso redor, como o fato de estarmos aqui, vivos, respirando, com consciência e livre-arbítrio, podendo escolher a cada momento ser bons uns com os outros, fazer diferença na vida de alguém. Isso é verdadeiramente milagroso quando você para pensar." Aquela conversa aparentemente simples plantou uma semente profunda no coração ferido de Ricardo. Nos dias seguintes, ele começou a acompanhar Carlo após as aulas. Primeiro timidamente, mantendo distância respeitosa. Depois, com crescente interesse e confiança. Carlo o apresentou gradualmente aos seus amigos da rua. Um grupo surpreendentemente diverso de pessoas sem teto que haviam encontrado em Carlo não um benfeitor condescendente distribuindo caridade de cima para baixo, mas um amigo verdadeiro, genuíno, que os tratava com dignidade e respeito absolutos. Havia Giacomo Benedetti, um ex-operário metalúrgico de 62 anos, com mãos enormes e calejadas, que perdeu literalmente tudo após um devastador acidente de trabalho que o deixou parcialmente incapacitado, seguido por uma espiral descendente de alcoolismo e depressão que destruiu seu casamento, alienou seu filho único e o deixou nas ruas. Giacomo tinha olhos azuis desbotados, que já haviam visto melhores dias, e uma tristeza profunda que parecia emanar de sua alma. Havia Maria Costanza, uma mulher de 46 anos, com cabelos grisalhos desgrenhados e olhar frequentemente distante, portadora de esquizofrenia não tratada adequadamente, que falava sozinha em conversas elaboradas com pessoas invisíveis e era evitada com medo e repugnância por praticamente todos que cruzavam seu caminho. Seu rosto tinha sido bonito uma vez, antes que a doença e a vida nas ruas deixassem suas marcas cruéis. Havia Abdul al-Rashid, um imigrante do Marrocos de 34 anos, que fugira de uma guerra brutal que havia matado toda a sua família, atravessara o Mediterrâneo em condições desumanas num barco superlotado onde dezenas morreram afogados, e agora vivia num limbo kafkiano sem conseguir regularizar sua situação de refúgio, trabalhando em bicos ilegais e dormindo onde conseguia. Abdul tinha olhos negros intensos e um inglês quebrado, mas inteligível. Para a sociedade milanesa próspera e apressada, essas pessoas eram completamente invisíveis, ou pior, incômodos a serem evitados, problemas sociais sem rosto ou humanidade. Para Carlo Acutis, eram Cristo disfarçado, oportunidades diárias de viver concretamente o Evangelho.
Cada vez que você ajuda um pobre, um marginalizado, alguém que a sociedade descartou, você está literalmente ajudando Jesus em pessoa. Carlo explicava pacientemente a Ricardo, enquanto distribuíam cobertores grossos que havia conseguido através de uma campanha organizada com vizinhos inicialmente relutantes, mas eventualmente comovidos por sua sinceridade desarmante. Não é caridade no sentido paternalista ou condescendente, é justiça. É reconhecer que essas pessoas têm direito inalienável à dignidade, ao amor, a saber que alguém se importa genuinamente com sua existência. Jesus se identifica completamente com eles. Quando ignoramos um pobre, estamos ignorando o próprio Cristo. Quando servimos um marginalizado, estamos servindo diretamente a Deus. O inverno milanês daquele ano foi particularmente brutal, com temperaturas caindo abaixo de zero e neve frequente. Carlo intensificou dramaticamente seus esforços. Organizou uma coleta sistemática de roupas de inverno em todo o seu prédio residencial, batendo de porta em porta com educação impecável, explicando a necessidade urgente, conquistando até os moradores mais céticos com sua sinceridade transparente e maturidade impressionante. Usava religiosamente todo o seu dinheiro de mesada, que seus pais abastados lhe davam generosamente, para comprar sopas quentes, pão fresco, frutas e leite que distribuía nas noites mais gélidas, quando as temperaturas podiam literalmente matar. E talvez o mais importante de tudo, Carlo passava tempo precioso com essas pessoas, conversando longamente, ouvindo suas histórias dolorosas com atenção genuína, tratando-os como seres humanos completos e complexos, não como projetos de caridade ou objetos de pena condescendente. Giacomo, especialmente, desenvolveu um vínculo profundamente emocional com o menino. Carlo o visitava quase diariamente, levando comida, mas principalmente companhia. Eles conversavam sobre futebol. Giacomo era torcedor fanático do Inter de Milão. Sobre política, sobre a vida, sobre arrependimentos e esperanças. Sabe, Carlo, disse Giacomo, uma noite particularmente fria, enquanto compartilhavam uma sopa fumegante de legumes sob um viaduto grafitado, onde vários sem-teto se abrigavam do vento cortante. Eu tenho um filho, mais ou menos da sua idade, talvez 1 ou 2 anos mais velho. Francesco, não o vejo há quase 4 anos agora. Ele tem vergonha de mim, vergonha do que me tornei. Não posso culpá-lo. A voz de Giacomo quebrou-se e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto envelhecido prematuramente. Carlo segurou a mão enrugada, manchada e tremendamente calejada do homem com ambas as suas mãos jovens, transmitindo calor e afeto. Tenho certeza absoluta de que ele o ama profundamente, Sr. Giacomo. Tenho certeza. Às vezes, as pessoas só precisam de tempo, de espaço, de amadurecimento para entender verdadeiramente o que realmente importa na vida, o que tem valor eterno. E o que realmente importa, Carlo? O que tem valor eterno neste mundo cruel? Giacomo perguntou, genuinamente buscando sabedoria naquele adolescente extraordinário. O amor. Carlo respondeu com simplicidade profunda, sem hesitação. Só o amor que damos generosamente e recebemos gratamente realmente conta no final. Todo o resto, dinheiro, status social, aparências, posses materiais, poder, fama, é fumaça que o vento leva, pó que desaparece. Mas o amor permanece eternamente. Cada ato de bondade, cada palavra gentil, cada gesto de compaixão, tudo isso é eterno, transforma o universo para sempre. Giacomo chorou copiosamente naquela noite gelada, lágrimas quentes que limpavam anos acumulados de dor, rejeição, vergonha e desespero. Ali estava um menino de apenas 13 anos, filho de uma família confortável e abastada, que poderia estar em casa no calor jogando videogame, assistindo televisão, divertindo-se com amigos da escola, mas escolhia deliberadamente passar suas tardes e noites com os rejeitados e marginalizados da sociedade.
E não por obrigação religiosa imposta, não para impressionar ninguém ou ganhar reconhecimento, mas simplesmente por amor genuíno, puro e desinteressado. Em casa, no apartamento espaçoso e bem decorado dos Acutis, Carlo mantinha sua rotina espiritual com uma disciplina e consistência que impressionava profundamente até os padres mais experientes e santos que o conheciam. Acordava invariavelmente às 5:30 da manhã para preparar-se espiritualmente para a missa diária das 7. Rezava o rosário completo todos os dias sem exceção, frequentemente enquanto caminhava pelas ruas de Milão. Fazia adoração ao Santíssimo Sacramento sempre que possível, às vezes passando horas em silêncio contemplativo diante do sacrário, absorvido em oração profunda. Praticava pequenas mortificações voluntárias, privando-se de sobremesas favoritas, dormindo sem travesseiro, oferecendo pequenos desconfortos pela conversão de pecadores. Lia vorazmente vidas de santos, tratados espirituais, encíclicas papais, teologia profunda. Mas sua espiritualidade nunca foi de isolamento monástico ou fuga do mundo. Era voltada para fora, para o próximo, para a realidade concreta. Ele entendia profundamente que contemplação e ação são inseparáveis, que oração verdadeira sempre conduz ao serviço, que amor a Deus e amor ao próximo são um único mandamento. Todos nascem como originais únicos e irrepetíveis, obras-primas de Deus. Ele escreveu cuidadosamente em seu diário espiritual com sua caligrafia adolescente, mas muitos morrem como fotocópias desbotadas, imitações baratas, cópias sem alma. Deus nos criou absolutamente únicos, cada um com dons específicos, talentos particulares, para uma missão específica e insubstituível. Minha missão é mostrar que ser santo é não apenas possível, mas necessário para qualquer um, em qualquer época, até mesmo, especialmente, na era da internet, dos smartphones e das redes sociais. E ele usava a internet precisamente para essa missão evangelizadora. Seu site sobre milagres eucarísticos crescia constantemente, catalogando meticulosamente centenas de casos documentados ao redor do mundo em diferentes séculos, com fotografias em alta resolução, descrições históricas detalhadas, análises científicas quando disponíveis, testemunhos de testemunhas, documentação eclesiástica oficial. Carlo aprendeu sozinho design gráfico através de tutoriais online, programação avançada, lendo livros técnicos, edição de vídeo experimentando com software gratuito, tudo para tornar o site cada vez mais acessível, atrativo e profissional. Era sua forma única de evangelizar, de alcançar pessoas ao redor do mundo que talvez nunca entrassem fisicamente em uma igreja, que tinham dúvidas sobre a fé, que buscavam sinais da presença real de Deus. Mas Carlo nunca perdeu de vista a verdade fundamental de que a verdadeira evangelização acontece primariamente no contato humano direto, no serviço concreto aos necessitados. Cada linha de código que escrevia era elevada como uma oração silenciosa. Cada sanduíche que distribuía era uma Eucaristia viva, Cristo compartilhado. Cada conversa com um marginalizado era um encontro com o próprio Senhor disfarçado. Quando completou 14 anos em maio de 2005, Carlo decidiu organizar algo significativamente maior e mais estruturado. Com a ajuda entusiástica de sua paróquia Santa Maria Segreta e de alguns amigos que havia conquistado e inspirado profundamente com seu exemplo luminoso, estabeleceu uma pequena, mas eficiente operação regular de assistência ao sem-teto de sua região. Não era apenas distribuição mecânica de comida e roupas, era um programa humanizado que incluía conversas genuínas, companhia respeitosa, assistência prática para encontrar abrigos e serviços sociais disponíveis, ajuda paciente com documentação burocrática confusa e, principalmente, o dom inestimável da presença amorosa e da escuta atenta.
As pessoas não precisam apenas de pão material para seus estômagos. Carlo explicava cuidadosamente aos voluntários, algumas décadas mais velhos que ele, mas reconhecendo humildemente sua liderança espiritual. Precisam ser vistas como seres humanos dignos, ouvidas com atenção genuína, amadas incondicionalmente. Quantos de nós passamos diariamente por um morador de rua e deliberadamente desviamos o olhar, como se eles literalmente não existissem, como se fossem parte invisível da paisagem urbana? Essa invisibilidade social mata mais lentamente, mas tão cruelmente quanto a fome física. Maria Costanza, a mulher atormentada por esquizofrenia severa, foi particularmente tocada pela bondade persistente de Carlo. Ela frequentemente tinha episódios psicóticos assustadores em que gritava obscenidades aterradoras, acusava as pessoas ao seu redor de conspirações elaboradas e impossíveis, gesticulava violentamente contra inimigos imaginários invisíveis. A maioria das pessoas, compreensivelmente assustadas, fugia dela rapidamente. Carlo sentava-se calmamente ao seu lado no chão frio, quieto e sereno, às vezes segurando gentilmente sua mão trêmula, simplesmente esperando com paciência infinita que a tempestade mental passasse. Quando ela gradualmente voltava a si mesma, confusa, desorientada e profundamente envergonhada pelos seus comportamentos durante os episódios, Carlo sorria com ternura genuína. "Tudo bem, Maria. Está tudo bem. Eu estou aqui. Não vou embora." Com o tempo e essa presença amorosamente consistente, os episódios de Maria tornavam-se notavelmente menos frequentes e menos intensos quando Carlo estava por perto. Ele havia pesquisado extensivamente sobre esquizofrenia em livros médicos e sites especializados, conversado discretamente, mas persistentemente com assistentes sociais, explicando a situação dela, e finalmente conseguido que ela fosse incluída em um programa municipal que fornecia medicação básica e algum acompanhamento. Mas mais poderosos do que os remédios psiquiátricos foi a presença humana constante, o amor incondicional, manifestado tangivelmente, que começou a curar lentamente as feridas profundas de Maria. Um dia, durante um momento de lucidez cristalina, ela segurou o jovem rosto de Carlo entre suas mãos trêmulas e sujas e disse com voz embargada: "Você tem luz, menino, luz verdadeira de anjo. Não deixe nunca que o mundo apague isso, que a maldade extinga essa luz." Carlo sorriu, os olhos castanhos marejados de lágrimas emocionadas. "A luz não é minha, Maria. Não sou nada especial. É de Jesus. Eu só tento humildemente não bloqueá-la, não interpor meu ego e meus defeitos entre ele e as pessoas. Tento ser transparente. Enquanto isso, paralelamente a esse trabalho manual nas ruas geladas, seu projeto digital continuava crescendo exponencialmente. O site sobre milagres eucarísticos havia se tornado uma referência internacional séria, visitado por dezenas de milhares de pessoas mensalmente de todos os continentes habitados, traduzido por voluntários para vários idiomas. Carlo respondia pessoalmente a centenas de e-mails de pessoas ao redor do mundo, oferecendo palavras cuidadosas de encorajamento espiritual, esclarecendo dúvidas teológicas, sugerindo recursos, orando por intenções enviadas. Para ele, não havia separação artificial entre o mundo digital virtual e o real físico. Ambos eram igualmente campos férteis de missão evangelizadora, oportunidades preciosas de plantar sementes de amor e fé que poderiam germinar eternamente. Mas Carlos sabia profunda e firmemente que a verdadeira prova autêntica da fé não estava nas horas de oração solitária, em capelas silenciosas ou nos websites tecnologicamente elaborados. Estava fundamentalmente em como você tratava concretamente o menor dos irmãos, os mais vulneráveis e esquecidos. E ele nunca perdeu essa perspectiva cristalina, essa clareza evangélica radical.
Abdul al-Rashid, o refugiado marroquino traumatizado, enfrentava constante discriminação racial cruel e xenofobia explícita. Carlo não apenas o defendia corajosamente sempre que presenciava insultos racistas nas ruas, arriscando às vezes confrontos físicos perigosos, mas passou a ensinar-lhe italiano pacientemente, ajudando-o a preencher formulários burocráticos kafkianos e impossíveis, acompanhando-o fisicamente a agências governamentais intimidadoras, onde os funcionários frequentemente tratavam imigrantes com desprezo. Carlo tratava Abdul com uma dignidade humana que Abdul não experimentava há anos dolorosos. "Por que você faz isso por mim, Carlo?" Abdul perguntou certa tarde, genuinamente confuso e comovido. "Sua família é rica, visivelmente abastada. Você é italiano, branco, católico, privilegiado. Poderia estar fazendo literalmente qualquer coisa, divertindo-se com amigos ricos, viajando, comprando coisas. Por que desperdiça seu tempo precioso comigo?" "Porque você é meu irmão." Carlo respondeu imediatamente, como se fosse a coisa mais óbvia e natural do mundo. "Todos somos filhos do mesmo Pai Celestial. Como posso simplesmente ignorar meu irmão que sofre? Seria impossível, seria trair completamente tudo que diz ser importante para mim." Abdul, muçulmano praticante que rezava suas 5 orações diárias voltado para Meca, via em Carlo algo transcendente que ia além de denominações religiosas particulares. Via bondade essencial pura, do tipo que todas as grandes tradições espirituais ensinam teoricamente, mas pouquíssimos praticam concretamente. "Seu Jesus Cristo seria muito orgulhoso de você", ele disse com voz embargada pela emoção. "Jesus não quer nosso orgulho vão." Carlo corrigiu gentilmente, com sabedoria. "Quer nosso amor desinteressado. E o amor verdadeiro, o amor autêntico, sempre se manifesta necessariamente em ações concretas visíveis, não apenas em sentimentos bonitos ou palavras vazias." Os meses transcorreram rapidamente, e a reputação silenciosa de Carlo crescia organicamente em círculos cada vez mais amplos. Não a fama que ele buscava, ele evitava deliberadamente elogios públicos e qualquer forma de reconhecimento pessoal, mas aquela fama natural que vem inevitavelmente quando uma luz genuína brilha consistentemente na escuridão prevalente. Professores comentavam, admirados, sobre sua bondade natural com colegas marginalizados. Estudantes mais jovens o procuravam regularmente para conselhos sobre problemas pessoais, conflitos familiares, questões de fé. Padres da paróquia o viam como exemplo concreto para toda a comunidade, especialmente para jovens que consideravam a religião irrelevante. Vizinhos observavam suas atividades caritativas com crescente respeito, mas Carlo permanecia fundamentalmente simples, humilde, acessível. Continuava jogando seus videogames favoritos, como Super Mario e Pokémon, nas poucas horas livres. Brincava entusiasticamente com seus 3 gatos adorados e seu cachorro Brilo. Assistia filmes de ação no cinema com amigos. Ria alto de piadas bobas. Era um adolescente autenticamente normal que também acontecia de viver uma vida de santidade absolutamente extraordinária. Ele provava diariamente que não é necessário ser austero, separado do mundo ou antiquado para ser santo. É preciso estar plenamente no mundo contemporâneo, abraçar suas realidades e tecnologias, mas com o coração e a vontade firmemente voltados para o alto, para o eterno. A santidade não é para pessoas especiais com dons extraordinários, ele costumava repetir frequentemente. É para absolutamente todos, cada ser humano sem exceção. É simplesmente escolher conscientemente o amor em cada momento presente, em cada pequena decisão diária, em cada interação humana. No verão vibrante de 2006, Carlo planejava animadamente expandir ainda mais seu trabalho multifacetado.
Queria organizar retiros espirituais específicos para jovens, criar conteúdo digital ainda mais rico sobre a fé católica adaptado à linguagem contemporânea. Talvez iniciar um projeto inovador especificamente para crianças de rua. Tinha 15 anos, energia ilimitada e uma vida inteira cheia de possibilidades excitantes pela frente. Mas Deus, em sua sabedoria misteriosa e insondável, tinha outros planos. Em setembro de 2006, Carlo começou a sentir-se inexplicavelmente mal. Inicialmente, parecia apenas uma gripe forte comum. Dores de cabeça persistentes, cansaço anormal, febre que ia e vinha, náuseas ocasionais. Antônia, preocupada com a persistência dos sintomas, insistiu em levá-lo ao médico da família. Os exames iniciais de rotina foram frustrantes e inconclusivos, mas testes especializados foram imediatamente solicitados. Quando o diagnóstico final chegou, após dias ansiosos de espera, foi como um terremoto devastador. Leucemia fulminante, tipo M3, uma forma particularmente agressiva e mortal de câncer no sangue. O prognóstico médico era sombrio, quase desesperador. Os médicos, mesmo tentando manter esperança profissional, eram realistas sobre as chances. Antônia e Andréa ficaram completamente devastados, seus mundos desmoronando. Como poderia isso acontecer ao seu filho único, tão jovem e cheio de vida, tão incrivelmente bom e dedicado? Que justiça cósmica permitiria tal crueldade? Carlo, por outro lado, recebeu a notícia terrível com uma serenidade sobrenatural que desconcertou profundamente até os médicos oncologistas experientes, acostumados com reações de pacientes. Ofereço todo o meu sofrimento pelo Santo Padre, pelo Papa e pela Santa Igreja. Ele disse com simplicidade e clareza cristalina. Mesmo confrontando sua própria morte iminente, seu primeiro pensamento instintivo era pelos outros, pelo bem da comunidade de fé. Os dias subsequentes no hospital oncológico foram brutalmente intensos. A quimioterapia agressiva era literalmente torturante. O sofrimento físico imensamente além do que palavras podem descrever adequadamente. Náuseas violentas constantes, dores dilacerantes em cada célula, fraqueza absoluta, queda total do cabelo, feridas na boca que tornavam comer agonizante. Mas Carlo nunca reclamou, nem uma única vez. Quando a dor se tornava verdadeiramente insuportável, ele rezava silenciosamente, oferecendo cada espasmo de agonia como oração viva. Quando tinha momentos preciosos de lucidez entre as ondas de dor e os efeitos colaterais devastadores da medicação, ele perguntava insistentemente sobre seus amigos da rua, preocupado genuinamente com seu bem-estar. Mama, por favor, certifique-se de que alguém está levando comida regularmente para o senhor Giacomo, ele implorava com voz fraca. E a Maria precisa urgentemente de seus remédios psiquiátricos. E o Abdul tinha aquela entrevista importantíssima de emprego marcada para terça-feira. Alguém pode ajudá-lo a se preparar, revisar seu italiano? Antônia chorava copiosamente, dolorosamente dividida entre a admiração profunda e a dor dilacerante de ver seu filho único preocupar-se intensamente com outros quando ele mesmo estava sofrendo tão imensamente, morrendo lentamente. Ricardo visitava o hospital quase diariamente após a escola, trazendo notícias triviais, mas reconfortantes da vida escolar normal e dos amigos comuns. Carlo, mesmo pálido como papel e dramaticamente enfraquecido pela doença e tratamento, sorria com esforço ao vê-lo. Viu, Ricardo? Ele disse certa tarde, voz mal acima de um sussurro. Deus está me dando uma oportunidade única de viver minha fé de uma forma completamente nova, que eu nunca imaginei. Sofrimento oferecido conscientemente com amor genuíno tem poder transformador imenso, misterioso, mas real. Pode mudar o mundo espiritualmente. Mas não é justo.
Ricardo protestou veementemente, lágrimas escorrendo descontroladamente por seu rosto jovem. Você é literalmente a melhor, a mais bondosa pessoa que já conheci em toda a minha vida. Por que você? Por que não alguém ruim, alguém cruel? Carlos segurou a mão do amigo com força surpreendente. Por que não eu, Ricardo? Sofrimento é parte inevitável da condição humana, da vida neste mundo caído. Todos sofrem eventualmente de uma forma ou outra. O que realmente importa, o que define quem somos, é o que fazemos com esse sofrimento quando ele chega. Eu escolho conscientemente oferecê-lo a Deus, transformá-lo em algo que pode ajudar outras almas. Assim, não é desperdiçado inutilmente. Nos seus últimos dias terríveis, mesmo delirando com febre altíssima que queimava seu cérebro, Carlo murmurava orações fragmentadas. Pedia insistentemente para receber a Eucaristia sempre que possível, mesmo quando engolir era agonizante. Aquele sacramento que havia sido o centro absoluto de sua vida espiritual permanecia seu único conforto verdadeiro até o último suspiro. Giacomo, Maria e Abdul conseguiram finalmente permissão hospitalar especial para visitá-lo, apesar das regras estritas. Foi uma cena extraordinariamente comovente. 3 pessoas que a sociedade havia completamente marginalizado e descartado, reunidas respeitosamente ao redor da cama hospitalar de um adolescente moribundo que havia enxergado Cristo neles quando ninguém mais via a humanidade. Você salvou minha vida de maneiras que você nem imagina, Giacomo disse, voz completamente quebrada pela emoção. Não só com comida e cobertores materiais. Você me fez lembrar que eu tenho valor intrínseco como ser humano, que sou amado por Deus. Você me devolveu minha dignidade. Maria segurava a mão esquelética de Carlo, surpreendentemente quieta e lúcida, lágrimas silenciosas escorrendo. Abdul recitava orações muçulmanas antigas em árabe, pedindo fervorosamente a Alá que recebesse este jovem justo em seu paraíso. Nos vemos no céu. Carlos sussurrou com esforço imenso, sorrindo serenamente, mesmo através da dor física extrema. Lá não há divisões artificiais, apenas amor puro e eterno. Em 12 de outubro de 2006, às 6h45 da manhã, Carlo Acutis faleceu pacificamente. Tinha apenas 15 anos, mas havia vivido mais intensamente, mais significativamente, mais amorosamente do que muitos que vivem 80 anos. Seu último suspiro foi uma oração de gratidão. Seu funeral na igreja Santa Maria Segreta foi absolutamente extraordinário. Literalmente, centenas de pessoas compareceram, transbordando para as ruas adjacentes. Estudantes, professores comovidos, paroquianos, vizinhos e, notavelmente e comoventemente, um grupo grande de pessoas sem teto que Carlo havia servido tão fielmente. Eles permaneceram respeitosamente na parte de trás da igreja lotada, muitos chorando abertamente e descontroladamente, testemunhas vivas do amor que aquele menino extraordinário havia compartilhado tão generosamente. Mas a história de Carlo Acutis não terminou definitivamente com sua morte física. Era apenas o começo de algo infinitamente maior. Nos anos subsequentes à sua morte prematura, relatos impressionantes de milagres começaram a surgir organicamente de diferentes partes do mundo. Pessoas que haviam rezado fervorosamente por intercessão de Carlo reportavam curas médicas inexplicáveis, conversões espirituais profundas, graças extraordinárias que transformavam vidas radicalmente. Seu site revolucionário sobre milagres eucarísticos continuou impactando milhões de vidas ao redor do globo, agora mantido amorosamente por voluntários dedicados, inspirados permanentemente por seu exemplo luminoso. Antônia, completamente transformada pela fé que testemunhara vivida concretamente no filho, tornou-se a guardiã incansável de seu legado espiritual, promovendo sua causa de beatificação, compartilhando sua história por toda a Europa e além.
Giacomo finalmente conseguiu reconectar-se emocionalmente com seu filho Francesco após anos de separação dolorosa. Inspirado profundamente pelo exemplo de Carlo, buscou tratamento sério para seu alcoolismo crônico, encontrou abrigo permanente através de programas assistenciais e reconstruiu pacientemente sua vida aos pedaços. Maria, com tratamento psiquiátrico adequado, facilitado pela atenção que a história de Carlo trouxe para questões de saúde mental entre sem-teto, melhorou dramaticamente e agora voluntaria regularmente em abrigos. Abdul finalmente conseguiu sua documentação de refugiado e encontrou emprego estável. Ricardo estudou teologia profundamente, inspirado pelo amigo. E agora é padre, dedicando-se especialmente ao trabalho pastoral com jovens e pobres. Em 10 de outubro de 2020, Carlo Acutis foi oficialmente beatificado pelo Papa Francisco. Tornou-se o primeiro beato millennial da história, um santo para a era digital, provando definitivamente que tecnologia e espiritualidade profunda não apenas podem, mas devem coexistir harmoniosamente. O verdadeiro legado de Carlo vive eternamente nas vidas que ele tocou. Seu exemplo radical prova que 15 anos podem ser absolutamente suficientes quando vividos com intensidade amorosa total. Que santidade é possível para qualquer um, especialmente na era moderna. Que bondade genuína transforma o mundo um coração de cada vez. Estar sempre unido a Jesus, este é meu programa de vida. Carlo escreveu, e viveu isso absolutamente até o último suspiro, transformando 15 anos em testemunho eterno de que o amor, quando autêntico e radical, literalmente nunca morre. Se esta história tocou profundamente seu coração, inscreva-se no canal para mais narrativas inspiradoras. Comente de onde você está assistindo. Vamos construir uma comunidade global de pessoas que acreditam que bondade e amor podem verdadeiramente transformar o mundo.